E hoje eu vou demonstrar alguns movimentos de Kung Fu tradicional para vocês, mas antes vou explicar um pouquinho o que eu vou fazer para poder, enfim, fazer com que essa apresentação não seja só uma série de movimentos sem contexto, mas de alguma coisa contextualizar. A primeira sequência que eu vou apresentar é do estilo de Tai Chi Chuan, né, ou Tai Chi Chuan, né, se você pensar na ideia do Tai Chi Chuan. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente pratica como uma prática de saúde. Em sua origem, ele é também uma arte marcial, se não principalmente, se a gente pensar na maneira correta de executar o movimento com a ideia de intenção. Então, essa primeira sequência é de um estilo chamado Chao Bao, é um estilo bem antigo de Tai Chi, é uma técnica bem elementar, e vocês vão reparar, ao longo da execução, que o meu corpo vai estar sempre referenciado pensando num diagrama de 8 lados, que se remete ao diagrama de Tai Chi, onde você tem o Yin e o Yang no meio, e aqui 8 trigramas passando, e você vai reparar que o corpo vai estar sempre voltado em direção a alguma dessas referências, quase que num trabalho circular. Então, eu vou fazer, depois eu volto para explicar a segunda parte. Obrigado. Esse primeiro padrão, se alguém já está acostumado a ver um Tai Chi que a gente vê muitas vezes sendo executado, você viu que é um pouco mais rápido, um pouco mais intenso na capacidade de explosão. A ideia do Tai Chi, quando a gente fala em relaxamento, não é o corpo mole, né? A gente pensa em relaxar muitas vezes como simplesmente deixar o corpo cair. Mas é um relaxamento que está no caminho do movimento, ou em função dele. É um relaxamento não sobre estar com o corpo mole, mas sobre usar o mínimo do esforço para o movimento, e na hora que eu precisar usar, eu explodir de maneira firme. E aí essa contração, ela acontece, o corpo fica duro, e no momento que ele termina o golpe, ele relaxa. Essa segunda sequência que eu vou apresentar é uma sequência de um outro estilo de Kung Fu, de um estilo de Kung Fu externo, como a gente chama, que é do Garra de Águia, é uma sequência de leque. É uma sequência tradicional também, mas vocês vão notar que agora o trabalho é um pouco mais muscular, explosivo. E eu trouxe uma arma que é muito divertida, porque ela é muitas vezes confundida com um equipamento simples de utensílio. É um leque. O leque, como arma, ele era feito de metal, né, como aquele leque que eu vou mostrar para vocês em breve. E a ideia dele é que, como arma de metal, ele ia estar como um item cotidiano que eu pudesse usar como uma defesa mais rápida. E especialmente em lugares onde eu não pudesse sacar uma espada, porque, enfim, não tem espaço para girar ou vai bater no teto. Então, como uma arma de metal, ele vai ser usado para bater e para cortar, quando a gente faz esse movimento aqui. Então, as pontas de cada haste do leque, ela teria lâminas escondidas pelo finalzinho do pelo, de modo que quando eu perfurasse aqui, eu furasse e depois eu pudesse usar o movimento de abertura rápido para fazer movimentos como um corte. Esse leque de metal, ele simula muito isso, porque ele é duro o suficiente para, caso bata, ele faça um dano de contusão. No entanto, ele não tem lâmina, esse aqui. Então, eu vou apresentar essa sequência, e aí vai dar para entender um pouco esse movimento dos trabalhos de batida. Aí vocês vão notar, ou melhor, eu não vou falar não, vou deixar vocês compararem com a primeira com a segunda, e depois a gente vê qual a diferença.
é um tanto diferente do primeiro, né? A ideia é que essa sequência ela é um pouco mais linear no caminho. A primeira referenciava sempre um centro, enquanto essa aqui está preocupada em ir e voltar. Mas também tem uma noção da qualidade do trabalho. Na primeira, o movimento começa relaxado, e nos trabalhos circulares da mão, você vai encaixando a tensão do movimento. Na segunda, o movimento já é tenso do início. Ele está parado, postura, postura, postura. E daí, o que se organiza é de postura em postura, com um pouco menos a ideia de que um movimento conecta o outro, mas sim que eu faço várias movimentações que vão se conectando. Então, se vocês lembrarem do que a gente conversou ontem, e para quem está vendo online, tem como ver o vídeo, cada coisinha dessa tem um nome, e cada nome se relaciona com essa intenção do movimento e com esses aspectos culturais da arte marcial. Então, novamente agradeço e muito obrigado.